Olá, pessoal. Aqui é a professora Sandra e nesse vídeo eu queria explicar para vocês rapidinho sobre os tipos de conhecimento e algumas dicas sobre fichamento, ok? Em relação aos tipos de conhecimento, eu acho interessante a gente ter essa distinção entre o conhecimento filosófico, o teológico, o empírico e para a gente chegar, né, no conhecimento científico, que é esse que é tão importante para a gente nessa disciplina de metodologia do trabalho científico. O conhecimento filosófico é aquele conhecimento que nos conduz a uma reflexão crítica, né? Cujo objetivo é desenvolver a questão da mente e educar o raciocínio. A gente tem que a importância, né, da filosofia tem muita relação com essa reflexão crítica de como a gente toma as nossas decisões, né? Como a gente pode melhorar as nossas atitudes como sociedade. Então, o conhecimento filosófico ele guia essa reflexão para a elaboração de princípios e valores universais para essa nossa tomada de decisão. Já o conhecimento teológico, ele está ligado à fé, né? A gente tem esse conhecimento, desenvolve também esse conhecimento para compreender melhor os mistérios ocultos, talvez o sobrenatural, que podem ser interpretadas como mensagens ou manifestações divinas. Então, isso também se torna, um outro tipo de conhecimento. Já o conhecimento empírico é aquele que a gente desenvolve independente dos estudos, pesquisas ou reflexões, ou sem aplicação de nenhum método. É a velha história do tentativa e erro. A gente tenta ir por um caminho, não deu certo, tenta por outro, e a gente tem uma experiência acumulada, ou a gente, né, ou alguém teve essa experiência acumulada e vai passando para a gente a melhor forma de de resolver algum problema, né? Então, é a questão das tradições que vão passando de geração para geração. Também tem muita relação com esse conhecimento empírico. Já o conhecimento científico, ele pressupõe uma aprendizagem, descobrir novos conhecimentos baseados nos conhecimentos já existentes. E não da cartola, e sim através de uma testagem empírica. Formular hipóteses, formular problemas, formular hipóteses e testar empiricamente. Então, para a gente tentar gerar verdades e fatos que, de uma certa forma, independem dos nossos valores e crenças dos cientistas e dos pesquisadores. E assim a gente vai criando, né, gerando novos conhecimentos a partir daquilo que a gente já compreende hoje. Ou seja, não é que a gente vai negar todos esses outros tipos de conhecimento e não longe de mim falar que tem um conhecimento mais importante que o outro, porque todos são importantes para a nossa sociedade. Mas a ideia de a gente desenvolver o conhecimento científico é compreender que existem todos esses outros tipos de conhecimento, aproveitar o que a gente consegue aprender deles e desenvolver novos conhecimentos a partir de métodos científicos, métodos replicáveis e que sejam rigorosos metodologicamente. Então, todos esses tipos de conhecimento se interrelacionam e um ajuda o outro também para se desenvolver. Então, por que é tão importante a gente compreender esses tipos de conhecimento? Porque depois a gente vai precisar desenvolver nossos conhecimentos na academia, na graduação, e esses conhecimentos a gente tem que estar baseado em um conhecimento prévio também científico. E aí uma das grandes fontes para a gente conhecer melhor esse corpo de conhecimento científico é através das leituras, e os fichamentos são ferramentas para a gente ajudar a resgatar essas leituras, compreender melhor essas leituras. Ela tem um grande porquê aí do fichamento, é que a gente começa a ler as coisas, e chega uma hora que a gente fica perdido mesmo. A gente fica pensando, nossa, eu acho que eu já li alguma coisa parecida com isso e não sei onde, não sei por onde nem começar.
Então, o fichamento ele é um instrumento de trabalho mesmo. Eles permitem que o pesquisador tente reconhecer, né, fazer em termos de conteúdo, citações, ou fazer uma análise crítica em cima das coisas que a gente vai lendo ao longo do tempo. Mas é um instrumento de trabalho muito pessoal, cada um vai desenvolvendo com o tempo a melhor forma de organizar os seus fichamentos. Alguns preferem Word, outros preferem o Excel ou o PowerPoint, assim por diante, para melhor se organizar. Então, eu vou dar aqui algumas dicas, né, de possíveis formas para vocês se organizarem para o fichamento, mas obviamente não tem uma receita assim que é melhor para todo mundo. E sim, como eu disse, vocês vão se adaptando para a melhor forma. O importante é que seja uma coisa que vocês entendam, que seja organizada e que vocês consigam também entender daqui a um tempo, quando vocês não lembrarem exatamente do texto, e sim, vocês vão acessar só o fichamento, que é uma forma de você resgatar alguma coisa que você já leu, um conteúdo, e sem precisar ir na fonte original e ler tudo de novo. Então, por isso que eu falo que é um instrumento realmente de trabalho. A gente tem vários possíveis tipos de conhecimento, né? Um bibliográfico, que aí é, é bem ligado ao conteúdo mesmo do texto, e aí a gente vai colocando as páginas para resgatar em que página está falando cada coisa. Um de citação, que aí seria realmente uma reprodução fiel de frases ou sentenças ou trechos do artigo que você está lendo, do texto original, claro, colocando sempre a indicação de que isso foi tirado do texto, para você não correr o risco de fazer um plágio depois, ou um resumo ou um fichamento de resumo ou de conteúdo, que aí traz as principais ideias do texto em si, de uma forma mais geral, que seria o resumo de conteúdo, e de uma forma um pouquinho mais específica, que seria um fichamento de esboço. Ou é um comentário mais geral, uma análise crítica sua, olha, esse texto foi muito interessante, porque ele traz muitos dados que evidenciam essa tese que eu estou querendo desenvolver, ou não, esse aqui justamente faz o contrário, ele traz um contraponto, também é bem interessante para o argumento que eu quero trazer, então isso tudo contribui para a nossa pesquisa. Então, eu trouxe alguns exemplos de fichamentos, por exemplo, um fichamento bibliográfico, né, que nem eu disse, vai trazendo aí pontualmente o que foi dito pelos autores e onde que foi a página. Isso aqui, esse é um artigo interessante porque tem uma definição de o que é competência, ou esse artigo é interessante porque traz uma definição, uma outra questão empírica e assim por diante. Um de citação é aquele que a gente vai dando, realmente copiando trechos do referencial teórico, por exemplo, né, colocando sempre a página e deixando muito claro que aquilo foi copiado. Ou então, né, uma narrativa mesmo, né, de o que foi contado pelo autor, o que foi desenvolvido, as ideias que foram desenvolvidas ao longo do texto original. E outro tipo aqui como um exemplo, né, de fichamento, um outro exemplo de forma de organização do fichamento poderia ser usando o Word em si e tentando, vocês podem até tentar mesclar esses vários tipos de fichamento que eu coloquei em cima. Então, às vezes fica mais fácil colocar um comentário crítico, às vezes fica mais fácil só copiar um trecho, né? Se alguma definição é importante, então todas as palavras importam, então eu coloco o trecho. Então, vocês podem fazer uma combinação desses vários tipos de fichamento que eu falei até agora e organizar nessa seguinte forma, né? Informações sobre o fichamento, sobre o texto, né? E sobre uma análise do conteúdo do texto. Então, um cuidado que a gente tem que tomar, que é essa dica aqui, é que depois o fichamento ele tem que ser mais fácil de ler do que o texto original. Então, às vezes a gente acha, tudo é importante, tudo é importante, tudo é importante, e fica um fichamento mais longo que o texto original. Então, tomem cuidado com isso para
para garantir que fica mais que o fichamento seja realmente uma forma mais fácil de argumentar e de resgatar os principais argumentos do texto original. Ok? Então, por exemplo, dentro dos dados do fichamento, vocês podem colocar quem que está fazendo o fichamento, né, que ano que você está fazendo aquele fichamento e os dados sobre a referência que vai ser utilizada, né, os autores, o título, o ano, ou o formato completo, no formato ABNT, por exemplo, como dados iniciais. No conteúdo do texto, vocês podem usar a lógica aqui de um artigo tradicional, né? Em geral, tem os principais aspectos na introdução, tem a contextualização, a lacuna justificativa da pesquisa, o objetivo da pesquisa, então saber listar esses aspectos aqui no fichamento. Depois, no referencial teórico, quais são os principais conceitos, definições, teorias que os autores apresentam no referencial teórico. Dentro do método de pesquisa, aparece sempre qual foi o método selecionado, às vezes é mais de um, quais foram as etapas de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, as decisões para amostragem, assim por diante. Em seguida, em geral, os artigos mostram a análise dos resultados, quais foram os principais resultados obtidos, e a discussão que uma discussão é sempre uma comparação crítica entre o que a literatura falou, ou seja, o referencial teórico, e os dados da pesquisa que foi apresentada, né, os dados levantados. E aí tem sempre uma discussão, os dados obtidos corroboram a literatura, não trazem alguma coisa a mais, ou trazem alguma coisa diferente, é isso que é interessante na discussão. E nas conclusões vocês vão encontrar, em geral, contribuições, indicação para as pesquisas futuras e limitações da pesquisa. Então, dado tudo isso, dada toda a discussão, toda a análise dos resultados e assim por diante, o que a gente consegue concluir dessa pesquisa, né? E aí vocês podem também incluir referências importantes, né, que esse artigo que vocês estão fichando utilizaram, porque às vezes também são ótimas fontes de boas referências, né, os artigos que a gente vai lendo, e no final fazer uma análise crítica do texto com comentários gerais, né? Então, esse artigo ainda é interessante porque ele traz uma abordagem diferente, ou ele traz uma visão geral de todos esses tipos de pesquisa, e assim por diante, em relação a essa análise crítica geral do texto. Ok? Outra forma de fazer fichamento, se vocês quiserem, é através de um Excel, uma tabela mesmo, na cara e na coragem. Então, cada linha ser um artigo, ou um livro, ou um capítulo de livro, alguma coisa que vocês forem ler. E nas colunas, vocês podem colocar os principais aspectos, as principais variáveis de análise. Então, de repente, você quer levantar qual é o objetivo, qual é a teoria, o foco, os resultados, oportunidades de pesquisa e uma análise e um comentário geral. Poderia ser uma possível forma de organizar, porque daí cada linha, sendo um artigo ou um texto que você lê, você consegue fazer uma comparação mais explícita, né, entre um e outro. Ou às vezes a gente quer achar uma definição de algum termo. Então, nesse caso aqui, são termos com os vários autores, as várias referências e como cada referência definiu cada um desses termos. Também é uma questão que às vezes é interessante a gente ir anotando também de alguma forma para facilitar o resgate na hora de escrever o texto. Ok? Então, espero que isso tenha ajudado a compreender melhor o fichamento e os tipos de conhecimento, que são aspectos básicos e importantes para compreender melhor a metodologia científica do trabalho científico. Ok? Muitíssimo obrigada pela atenção e, de novo, fico à disposição para qualquer esclarecimento.